A paz do nosso Senhor Jesus. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Tudo bem? Olha só, hoje eu quero convidar você a assistir comigo um vídeo de um caso que aconteceu há mais ou menos uns 2 anos atrás e repercutiu muito na internet. Eu gostaria que você então assistisse comigo esse vídeo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Olha só. Quando eu tentei o suicídio, após isso, eu estava no quarto do hospital e depois que a minha tia saiu de uma conversa comigo, o médico entrou com a prancheta, muito calmo, e ele falou assim: por que você fez isso sendo tão jovem? E aí eu contei pra ele, falei: olha, se viver a sofrer, eu não quero mais viver, eu não vejo motivo de viver, eu não sei por que eu nasci. E aí ele pegou e falou muito calmo assim, ele virou pro lado onde tinha a máquina de batimentos cardíacos, ele falou: você sabe o que é isso aqui? Eu falei: sim, são os meus batimentos. Ele falou: não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei: como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos assim. Na vida, ele falou assim: se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora eu comecei a chorar e ele olhou pra mim e ele falou assim: forte demais. Dia você vai entender porque você tá passando por isso hoje. Essa moça, ela havia tentado suicídio. Você só não pode desistir agora. E pelo jeito foi de uma forma bastante agressiva, né? Você viu? Aí ela relata, né, que o médico havia entrado no quarto dela e ali havia aquela máquina, né, aquele sensor com um monitor, na verdade, é um monitor de batimentos cardíacos. E o médico então perguntou para ela, né, você viu aí, por que ela tinha cometido aquilo? E naquela hora ela falou assim. E ela ficou sem entender nada, e aí o médico perguntou se ela sabia o que significava aqueles sinais no monitor, no monitoramento ali. E ele disse que aqueles sinais são os altos e baixos da vida. Que se nós não tivermos altos e baixos na nossa vida, então nós morremos. E que um dia, né, você viu ela comentando, ela entenderia por que todas essas coisas estão acontecendo com ela. Agora, é tremendo, irmãos. Esses tipos de testemunhos é tremendo. Tem pessoas que têm experiência pós-mortes, né? E depois volta com grandes testemunhos, enfim. É tremendo demais. Mas nesse caso específico, deixa eu chamar a sua atenção para aquilo que diz a palavra de Deus. Porque ela estava comentando ali, ela fala no vídeo a respeito da depressão, que é um dos motivos que até leva realmente a pessoa ao suicídio. Mas não é somente a depressão, né? Às vezes a pessoa... tudo pode até se resumir em depressão, não sei. Eu não sou um psicólogo, tá, irmão? Mas a falta do desejo pela vida, muitas frustrações, quando muitos planos não dão certo, isso acaba ficando repetitivo, a pessoa tenta e não consegue, tenta ser feliz e não consegue. Sempre falta ali um motivo para a pessoa ser feliz, um motivo para a pessoa querer viver, então a pessoa toma a decisão de dar cabo da sua própria vida. Eu preciso vir aqui para poder te alertar e falar para você que todo suicida, na verdade, ele é um assassino. Irmão, é isso mesmo que você ouviu. Todo suicida, ele é um assassino. E eu vou te explicar para você por que ele é um suicida, mas ao mesmo tempo ele é um assassino. A pessoa que tira a sua própria vida, ela não está tirando só a própria vida. Ela está cometendo o pior de todo tipo de assassinato que há. A pessoa que tenta contra a sua própria vida, ela está matando aos poucos, fazendo sofrer até a morte aqueles que ficaram vivos. O pai, a mãe, os irmãos, os amigos, o marido, a esposa, os filhos. Então essas pessoas, elas entram num estágio de infelicidade tão grande que também desejam a própria morte. E muitas vezes isso acontece, irmão. Então eu costumo dizer
que há um ato de suicídio, sempre há mais do que uma pessoa que vai ao óbito. Sempre há mais do que uma pessoa. No suicídio não é uma pessoa só. Então, automaticamente, se aquela pessoa, o pai, o ente querido, o filho, o namorado, a namorada, a mãe, o irmão, enfim, se aquela pessoa morreu porque perdeu alguém, e daí você imagina como que fica o psicológico da pessoa que ficou, né, das pessoas que estão vivas, ao saber que perdeu a pessoa que mais amava. Então, se essa pessoa acaba desejando a própria morte, e se isso até acaba acontecendo ou acelerando o processo dela, aquela pessoa que cometeu o suicídio é então, portanto, um assassino, um homicida. Hoje em dia tem uma palavra bonita, né? Homicida é para quem mata homem e feminicida para quem tira a vida da mulher, né? Mas é um homicida, é um assassino, aquele que tira a vida do seu próximo. E aí o que a Bíblia diz a respeito dos suicidas? Eu gostaria então, irmãos, que você abrisse a palavra de Deus lá comigo, que você desse uma olhadinha, porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, Apocalipse 21:8, lá diz assim, ó: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos assassinos, aquele que tira a vida de outras pessoas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, assim, percebam uma coisa, irmãos. Aqui a pessoa que vai cometer esse crime contra a sua própria vida e acaba também cometendo um crime contra a vida das pessoas que ficam, e eu volto a repetir, o pior de todos os crimes, porque é um assassinato frio. As pessoas que ficam por ter perdido o seu ente querido vão desejando morrer e vão morrendo realmente aos poucos. Também perde a alegria de viver. Então, o seu estágio de morte, de envelhecimento, de enfermidades, ele é avançado, ele é antecipado. E aí as pessoas, por tristeza, por depressão ou por qualquer outro nome, não é que psicologicamente você queira dar aí, ela acaba falecendo também. Então, o suicida, ele é um homicida. E ele acaba cometendo dois pecados. O primeiro é o da mentira, e os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Mas, irmão Wagner, por que a mentira? Porque essa pessoa, ela finge ser feliz, quando por dentro ela vive destruída, não tem alegria, mas também não tem coragem de pedir ajuda, não tem coragem de conversar, porque na mente das pessoas assim, as pessoas que vão ouvir esse tipo de conversa não conseguem compreender. E de fato, irmãos, tem muitas pessoas que ouvem essas pessoas falando, tentando se abrir, tentando se expor, e não compreende. E na mente de quem está falando, aquela pessoa não quer compreender. Percebe? Tem uma mentira aí, tem um engano do diabo aí. E depois, por fim, o próprio ato em si, que daí é o suicídio, que ao mesmo tempo é o homicídio. E os homicidas, os assassinos, não sou eu, irmão, é a palavra de Deus, diz que não herdarão o reino dos céus. E a sua parte é no lago, né, que arde em fogo e enxofre, o que quer dizer a segunda morte. Como assim a segunda morte? Irmãos, a segunda morte é o extermínio da alma. É a alma deixar de existir. Consegue entender? Ou seja, toda a nossa essência, toda ela por completa, é exterminada. Ou seja, a pessoa passa por dois tipos de morte: a morte física e a morte, então, da alma, que seria a segunda morte, a morte espiritual. Ela deixa de existir. Ela perde o direito à eternidade com Cristo Jesus. Irmãos, isso é pesado demais. É pesado demais. Ou seja, não tem salvação. Não haverá salvação
para as pessoas que cometem tal crime contra ela própria, né? Mas principalmente contra aqueles que ficam. Olha, tem pessoas que perdem um dedo e já pensam em tirar a própria vida. Tem pessoas que perdem um bicho, perdem um animal de estimação e já acham que isso é motivo para tirar a própria vida. Tem gente que briga no casamento, ou então tem gente que briga no namorado, principalmente você que é mulher. Não que os homens não façam isso, porque muitos homens também cometem esse tipo de atitude, não é? A gente tem vários vídeos aí que mostram, né, que relatam homens tirando sua própria vida e tirando a vida de outros também, mas a mulher é o vaso mais frágil. Então, às vezes, o relacionamento não dá certo, o namoro termina. Então, aí já vem esses pensamentos enganosos do diabo. Deixa pra lá, irmã. Deixa pra lá, irmão. Sabe? Tudo que você faz nessa vida, tudo que acontece nessa vida com você, não justifica o fato de você ir literalmente contra a palavra de Deus e tirar a sua própria vida e, principalmente, ser o causador da morte das pessoas que te amam. Não faça isso. Eu peço, por favor, que o Espírito Santo de Deus fale com você. Se esses pensamentos têm vindo até a tua mente, repreenda, manda embora, viu? Manda embora. Porque nada justifica o fato de você tomar essa atitude. Procure ser feliz. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância, para que você tenha longanimidade de vida, para que você viva e viva bem. Eu não sei pelo que você tem passado até aqui. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não conheço você, eu não sei o que você tem passado até aqui. Mas Deus tem um propósito na tua vida. Tenha certeza disso. Tudo que nós passamos, os altos e baixos da vida, são para nos ensinar a viver melhor. E para compreendermos que Deus existe e que Deus nos ama. Tá bom? Fica aqui essa reflexão. Deus ama você. Eu não sei onde você está. Você pode estar na sua casa agora. Você pode estar num leito de um hospital. Você pode estar enfermo numa cama. Você pode estar trabalhando. Você pode estar numa portaria. Você pode estar... Eu não sei o que você está fazendo agora. Mas eu sei que Deus tem um plano na sua vida. Tá bom? Então, não deixe esses pensamentos tomar conta de você. Não seja um suicida. Não seja um homicida. Não seja um assassino. Não faça isso com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com seu cônjuge. Não faça isso com você mesmo. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Jesus te ama e eu também.